Você tem o elenco de funções que são contínuas. Agora, porque usando as propriedades são soma de... Começou? Soma de funções contínuas é uma função contínua. Produto de funções contínuas é uma função contínua. O produto de um escalar por uma função contínua é uma função contínua. Quociente de funções contínuas é uma função contínua. Composição de funções contínuas é uma função contínua. Como você já sabe que as funções polinomiais são funções contínuas, as funções racionais, portanto, são funções contínuas. Como você sabe que as raízes enésmas são funções contínuas, porque quem é o limite da raiz enésima de x com x tendendo a p? É a raiz enésima de p. Isso diz que cada função raiz enésima é uma função contínua. Então, se você junta tudo isso, você tem que essa função aqui, ó, assim, são contínuas as funções. Por exemplo, ó, f de x igual a raiz cúbica de x mais x2 menos 1 sobre x mais 3 a terceira. Como você argumenta que essa função é contínua usando as propriedades? Como é que você argumenta? Usa as proposições, as propriedades operatórias da continuidade para justificar que essa função é contínua. Ora, essa função aqui, se você pegar esse quociente aqui é uma função racional, não é? Porque embaixo dá um polinômio. Embaixo, veja bem, embaixo que é? Você também pode argumentar usando aquela proposição. Você tem, o que é que você tem aqui? Você tem uma composição. A composição da terceira potência, que é um polinômio, que é uma função contínua, com a função x mais 3. Isso dá uma função contínua. Aí o que é que você tem aqui? Uma função polinomial dividido por outra função que é contínua. Quociente de funções contínuas é uma função contínua. Aí você vem para cá. X é uma função polinomial, é contínua. Essa daqui você já viu que é contínua. A soma de funções contínuas é uma função contínua. Aí quando você olha para cá, você tem o todo é a raiz cúbica. O todo é uma composição. É a composição da raiz cúbica, que é uma função contínua, com essa função que está aqui dentro, que é uma função contínua. Aí a composição de funções contínuas é uma função contínua. Então, moral da história, se você pegar qualquer função gerada a partir das funções racionais, das funções polinomiais, das funções raízes enésimas, combinando essas funções, usando adição de funções, multiplicação de função por uma constante, produto de funções e composições de funções, você obtém uma função que é contínua. Então, nessa história, as funções que você consegue obter das funções, repito, as funções que você obtém das funções raízes enésimas, das funções polinomiais, combinando essas funções a partir das operações com funções, que são adição, subtração, adição, multiplicação por escalar, produto e quociente, você obtém no final uma função que é contínua, tá? Você só precisa identificar como uma composição. Entendido? Por exemplo, outra função aqui que é contínua. G de x igual a raiz quadrada de x mais 1 sobre x menos 2 mais, tá certo? x2 mais 1 sobre x a terceira, tudo isso a décima. Como é que você argumenta que isso aqui é uma função contínua? Vai por partes. Aqui,
o que é que você tem aqui dentro? Aqui dentro você tem uma função racional. Uma função racional, como quociente de duas funções polinomiais que são funções contínuas, dá uma função contínua. Quando você olha para essa raiz quadrada, isso aqui é uma composição. É a composição da função raiz quadrada com a função racional. Composição de duas funções contínuas, dá uma função que é contínua. Aqui, você tem aqui dentro uma função racional, que é uma função contínua, porque é o quociente de duas funções polinomiais. E repita, as funções polinomiais são contínuas. Então você tem aqui dentro uma função contínua. Esse cubo é uma composição do cubo. O cubo é uma função polinomial, que é contínua. É uma composição do cubo com uma função racional, que é contínua. Composição de funções contínuas é uma função contínua. Aí o que é que você tem aqui? Soma de duas funções contínuas. Então essa função que está aqui dentro é uma função contínua. Aí o que é que você tem? O todo. O todo é a 10ª potência. A 10ª potência é a função polinomial x10, que é uma função contínua. Então o todo é a composição da 10ª potência, que é uma função polinomial, com uma função que é contínua. Mas a composição de funções contínuas é uma função contínua. Então é assim que se justifica a continuidade de todas essas funções. Entendido? Certo? Diga. Nos casos quando o denominador é zero. Quando o denominador é zero. O que significa uma função ser contínua? Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Quando você pega a razão de duas funções, você só vai atrás da continuidade no domínio da razão, no domínio do quociente. E se P está no domínio do quociente de F por G, por definição, G de P é o quê? Diferente de zero. Mas se G de P é zero, P não está no domínio. Então o quociente não é contínuo. Mas ser contínua, quando é que uma função é contínua? É constante de definição. Quando é que uma função é contínua? Quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então se eu quero mostrar que a razão de duas... Quando eu provo que a razão de duas funções contínuas é uma função contínua, é porque eu vou provar que a razão é contínua em todos os pontos da razão, em todos os pontos do quociente. Em todos os pontos do quociente, não, em todos os pontos do domínio do quociente. E se o ponto está no domínio do quociente de F por G, por definição, G de P é o quê? Diferente de zero. Na hora de provar que isso aqui é uma função contínua, aí você tem que estudar lá nas notas. Eu vou considerar todo ponto que está no domínio dessa função. E quem são os pontos que estão no domínio do quociente? São os pontos que estão no domínio da G, que também estão no domínio da F, que também estão no domínio da G, e que G de P é... Não tem que considerar mais nada. Mas isso é uma questão de definição. Por isso que as definições são importantes. O que é uma função contínua? É uma função que é contínua em todos os pontos do seu domínio. Se o ponto está fora do domínio, ela não é contínua. Mas não interessa. Porque uma função é contínua quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. É isso. Você falou daquele negócio da sua estamos interessados nos pontos de articulação. Aquele deu relação, né? Tá. Então, veja, agora, a propriedade básica para você mostrar a existência do limite e que você trabalha com continuidade é a seguinte: se duas funções coincidem numa vizinhança estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também tem limite e é o mesmo limite. Isso é o básico, é propriedade fundamental para você calcular limite. Hã?
Teorema de quê? Troca? Não fez isso não. Não. É uma proposição da limite que diz: se duas funções coincidem numa vizinhança aberta, estrita de um ponto, e uma delas tem limite nesse ponto, a outra também tem. E os limites são iguais. Tá? Hã? Você tinha dado isso na aula passada. Na aula atrasada. Isso foi na aula atrasada. Tá? E aí, você pega o seguinte, ó. Seja f de R em R a função dada por f de x igual a x2 mais x, se x é maior que ou igual a 1. Tá? E é 3 menos x, se x é menor do que 1. Olha, mais uma função definida por partes. E eu vou investigar limite dessa função no 1. O limite dessa função no 1, essa proposição que eu falei, tá? De início ela é complicada. Porque a proposição que eu falei é o seguinte: se duas funções coincidem num ponto, se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e uma delas tem limite, a outra também terá, os limites são iguais. Só que veja bem, em qualquer vizinhança aberta, estrita de 1, à direita de 1, a minha função f é dada por essa função polinomial. E à esquerda de 1, a função f é dada por outra função polinomial. Então eu não posso usar esse resultado. As duas funções têm limites, mas eu não posso usar esse resultado. Aí eu preciso do chamado limite lateral, do conceito de limite lateral. Quer dizer, no divisor de águas do domínio dessa função, que é o 1, para calcular o limite no 1, eu preciso do conceito de limite lateral. Eu preciso do limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita, e preciso do conceito de limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda. Vale a pena mencionar que tem o conceito de ponto de acumulação pela direita de um conjunto e tem o conceito de ponto de acumulação pela esquerda de um conjunto. Tá? Bom, bem rápido aqui, já que eu mencionei, tá? Definição. Tá? Colocar, tá bem especificado nas notas. Sejam P real e X contido em R. Tá certo? Dizemos que P é ponto de acumulação de X pela direita. É ponto de acumulação de X pela direita quando vale isso aqui, ó. P, o intervalo P mais delta, intervalo aberto que vai de P a P mais delta, intersecção com X, quando isso aqui é diferente de vazio, qualquer que seja delta positivo. Em outras palavras, quando eu posso me aproximar de P pela direita por valores maiores que P, ainda dentro do conjunto X. Ou seja, quando eu posso tomar tão próximo de P quanto eu queira, o número do conjunto X maior do que P. Tá? Então, é isso aí que é esse ponto de acumulação de X pela direita.
e é ponto de acumulação, eu vou aproveitar a definição, e é ponto de acumulação de x pela esquerda, quando você tem isso, ó, P menos delta, P, que é um intervalo todo, é um intervalo aberto todo à esquerda de P. Quando isso aqui, interseção com x, é diferente do vazio, zero não, vazio. Coloquei mal. Falei uma coisa e escrevi outra. Qualquer que seja o delta positivo. Tá? Então, quando isso aqui acontece, você diz que o P é ponto de acumulação de x pela esquerda. Isto é, eu posso me aproximar de P por valores menores do que P dentro do conjunto x. Eu posso tomar um valor do conjunto x tão próximo de P quanto eu queira, menor do que P, tá? E é óbvio que você veja o seguinte, se P é ponto de acumulação pela direita do conjunto x, P é ponto de acumulação do conjunto x. Se P é ponto de acumulação pela esquerda do conjunto x, P é ponto de acumulação do conjunto x. Mas a recíproca não é verdadeira. É só você considerar... Tá? Não é verdadeiro. Por quê? Ó? Se você considerar o intervalo aberto 0,2, porque considere o intervalo aberto 0,2. Por exemplo, que a reta, pegue o intervalo, está aqui o 0. Considere o intervalo aberto 0,2. Aberto 0,2. Intervalo aberto 0,2. Talvez isso fique claro. O zero é ponto de acumulação do intervalo 0,2 pela direita. Mas ele é pela esquerda. E ele é ponto de acumulação. O zero é ponto de acumulação desse intervalo 0,2. É ponto de acumulação pela direita, mas não é ponto de acumulação pela esquerda. O 2 é ponto de acumulação do intervalo 0,2 pela esquerda, é ponto de acumulação do intervalo 0,2, mas não é ponto de acumulação pela direita. Como é que eu vou me aproximar de 2 por valores maiores que 2 ainda dentro desse intervalo? Não tem. Não tem. Tá certo? Não tem. E aí tem a definição de limite de uma função pela direita. E o limite, função pela esquerda. Vou dar a definição, mas a intuição, todas as propriedades operatórias do limite, vamos dizer assim, do limite total funcionam. Tá? Que é o seguinte, definição, quanto tempo aí? Apaga aí. Apaga não, né?